A cada poeta da cidade dedicada, a cada atleta da cidade dedicada, a cada ser humano da cidade que cultiva a liberdade no concreto da cidade dedicada, a cada poeta da cidade dedicada, a cada atleta da cidade dedicada, a cada ser humano da cidade que cultiva a liberdade no concreto da cidade. Entre as paredes. Bem-vindos a mais um Rede Poderosa de Intrigas. Eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com Caio Lima. E aí, Paty? Tudo bom, Paty? Como é que você Tá tá, puto? Paty? Eu tô puta. Tô. Então vamos que vai ser bom hoje. É engraçado as coisas como acontecem nesse podcast. Que a gente grava num dia que eu tive um dia de merda. Mas tudo certo. Parece que foi bem casadinho. De propósito. De propósito. Hoje a gente vai falar sobre o Contra a Amazon, do espanhol Jorge Carrión, que foi lançado pela Elefante aqui no Brasil, traduzido pelo Reginaldo Pujol Filho e o Tadeu Breda, que é o editor da Elefante. Certo? Certo. Cara, Contra a Amazon, ele surge de uma maneira muito despretensiosa pra gente, através de um artigo na Folha de São Paulo, acho que em 2018. Meses depois, o Carrión apareceu de novo para o Tadeu Breda, através de um dos sócios da Livraria Simples, se eu não me engano, com o livro pronto. O Tadeu já começou a traduzir, depois entregou na mão do Reginaldo Pujol Filho, e nada mais é do que um pequeno manifesto, né, contra a Amazon, a gigante americana, e uma coleção de ensaios, entrevistas, alguns textos que enveredam por alguma arte poética sobre a maravilha dos livros, né? Não à toa o subtítulo dele é E Outros Ensaios sobre a Humanidade dos Livros, que são recortes de um passado do Carrión, de observador, livreiro. Friso que, tanto por bem quanto para a crítica que a gente vai ter esses recortes são muito pessoais, né? Ele é um espanhol, vive em Barcelona, se eu não me engano. Então, tipo, é uma cidade que respira cultura, respira tradição. São fragmentos que vão se colando em busca de trazer uma razão humanizadora aos livros. Que eu já tenho minha vírgula, mas, enfim. E ao final a gente tem um apêndice com um texto da Ursula K. Le Guin, ou Le Guin, não sei como se pronuncia até hoje, e textos de livreiros brasileiros, livreiros, editores brasileiros, que ajudam a compreender um pouco melhor o quadro do setor aqui no Brasil. Sim. Basicamente é isso. É isso. A edição está lindíssima. Achei um trabalho... A Elefante sempre faz um trabalho bonito, né? Eu acho. Dos livros. Vale ressaltar isso. Esse aqui não é diferente. Todo um tom de cinza com amarelo. Puta, tá bonito demais. Esse salmão. Pena que o livro... Né? Tudo combina, tudo bonito, clean. Pena que não é bom. Mas fora isso... Você sabe uma coisa que eu amo nesse livro, e eu acho que em outras edições da Elefante também, essa capa que é de cartolina, mas ela é um pouco molinha, ela não é tão rígida. Nossa, eu amo capa assim. Pra mim é o tipo de capa também, perfeita. Cara. Eu odeio capa dura. Eu gosto dessa capinha do povo mesmo. Eu chamo de capa do povo. É essa aqui que eu gosto. Só que ela não é tão frágil igual a da Penguin, né? A Penguin é tipo quase uma folha de revista mais grossa. A Todavia também é um pouco mais levinha. Isso. Essa aqui é boa mesmo. Gosto. Muito boa, nossa, maravilhosa. Continuem com essa capa, o pessoal do Elefante. Isso. E aí pode também parar de ouvir agora. O que a gente vai fazer? Como é que a gente vai estruturar esse episódio? Porque assim, é um livro de ensaios. A gente não vai passar por todos os ensaios porque não é viável. Então a gente vai focar no ensaio Contra a Amazon, que dá nome ao livro, e foi a razão de ser dessa obra, né? Porque no ensaio Contra a Amazon, o Carrión dá 7 motivos pelos quais ele não apoia
ou não gostaria de apoiar a Amazon. Então a gente vai passar um por um, e aí nisso a gente também vai trazer referências do resto do livro e opiniões. Acho que é um jeito que a gente pensou aqui que é o mais organizado para falar de um livro de ensaios que, de fato, fala tudo da mesma coisa, vamos dizer assim, né? Acho que a gente pode falar isso, né, Caio? Acho que sim, acho que sim. Isso também não significa que a gente vá manter essa organização até o final do episódio. Mas claro, senão não seria a gente, se não sair por uma tangente muito doida, mas sim. A ideia é essa. Vamos nessa, né? Ponto a ponto, os 7 pontos desse manifesto. Então vamos lá. O primeiro ponto que ele traz é o problema central da Amazon, o problema inicial da Amazon para ele é a expropriação simbólica. O que é a expropriação simbólica, Caio? Cara, eu acho um conceito deveras complexo, porém, ele diz que a expropriação simbólica, no caso, é retirada tanto dos lugares de afeto, que seriam livrarias, né? Ele ressalta muito uma livraria em Barcelona que acabou se tornando uma loja da Amazon, quanto o próprio sentido de ser do livro, né? Ele critica muito Bezos em relação ao que ele faz com o livro. Ele tem todos os livros e transformou todos os livros num produto de supermercado. Pois é. Então, eu acho que ela se dá em 2 sentidos. Isso já correndo até um pouco mais para frente em outros ensaios. Mas nesse ponto principal, a expropriação simbólica está focada no objeto livro, na retirada do que livros significam para a formação de uma sociedade. Né? Mais ou menos a Amazon usou o livro para crescer, para se estabelecer. Então ela usou o status de um símbolo cultural, vamos dizer assim, para se colocar como uma empresa benevolente, quando na verdade o que ela queria era se tornar uma empresa que vende tudo. Basicamente, né? É isso. Vamos começar então. Cara, eu penso que a gente já pratica isso em vários outros aspectos da nossa vida. A gente já se acostumou com isso em outros meios culturais. A gente já se acostumou com isso no cinema, né? Certo. A gente já se acostumou muito com isso na música. Música pop, o que é underground, não sei o que lá. Eu acho que os livros, eles, talvez até pela forma mais demorada de consumo, talvez, alguma coisa do tipo, eles acabaram sendo meio que o último objeto cultural que tenha passado por esse processo. Porque outras representações culturais, tipo o teatro, elas minguaram até não conseguirem ser um produto que pudesse passar por essa expropriação simbólica, digamos assim, né? Hoje ir ao teatro é uma parada muito restrita, principalmente no Brasil. E os livros, cara, eu acho que mais por uma questão de consumo mesmo, tipo, o Bezos viu uma oportunidade de negócio, mas se você for ver, tipo, a gente expropria valores simbolicamente, questões culturais, a gente como sociedade, então eu não faço nada, sou um assalariado, um bosta, mas isso já acontece ao nosso redor, e tipo, não tô falando de ontem, hoje, a gente tá falando, sei lá, de 40, 50, 60 anos, saca? Enfim, eu não sei, tipo, eu acho que é ser cúmplice da expropriação simbólica. Eu acho que a gente já tá no meio dela, sacou? A gente só tá vendo as coisas acontecerem de uma forma cada vez mais violenta. E outra coisa que eu acho complicada, já no título, é a palavra cúmplice. Porque ela coloca justamente a pessoa que tá no redemoinho, a pessoa que está dentro, sofrendo das mazelas desse sistema, em que ela não pode definir, que ela apenas pode consumir,
como uma parceira inevitável da Amazon, sacou? Uhum. Quando muitas das vezes, por várias questões diferentes, inclusive do mercado, as condições que se apresentam para ela ir até a Amazon podem ser até evitáveis, mas elas são extremamente, extremamente convidativas. E aí a gente vai entrar numa questão de como a pessoa que gosta, tipo, a pessoa que quer consumir um livro, por exemplo, quais são as maneiras que ela tem de consumir esse livro? E se a gente for pensar em meios públicos, né, em meios de ela conseguir consumir cultura de graça, tipo, bibliotecas, existe um déficit terrível. E se autores contemporâneos, por exemplo, precisarem de bibliotecas para serem difundidos, vão minguar, vão passar fome. Sacou? Enfim, eu já falei bastante, a gente vai falar um pouco mais disso mais pra frente, mas a palavra cúmplice também me incomoda. Eu acho que essa questão da cumplicidade, ela acaba sendo bastante desonesta para com as pessoas em geral, até com ele mesmo, tá? Eu acho que esse tipo de opinião de expropriação simbólica dos livros vem de um preciosismo muito grande da cadeia livreira, de achar que o livro é o salvador da humanidade. Não, porque o livro, essa coisa de ver o livro como esse objeto quase celeste, sabe? Essa coisa de vem da mão de Deus. Mercados vendem livros há anos. A Avon vende livros há anos. Tudo isso tira o valor simbólico desse papel do livro. Se você tá no mercado e você olha ali do lado e tem um monte de revista de putaria, de fofoca, e do lado tem 3 livros, qual que é o valor desse livro? Sabe? Eu acho que pra mim, a cadeia livreira, e aí eu acho que a Amazon veio talvez ensinar uma lição pra essa galera, vocês precisam olhar o mundo como ele é e tentar trabalhar dentro desse mundo. É melhor que as pessoas leiam ou não leiam? Entendem? Exatamente. E assim, como é que a gente chega nessas pessoas? É colocando o livro como salvador do mundo? É colocando o livro como a grande obra de Deus, sem ser a Bíblia? É colocando... Esse tipo de colocar o livro num pedestal, para mim, afasta as pessoas do livro. Você olhar uma empresa que começou vendendo livro, que se a gente for pensar, é uma decisão logística muito inteligente, porque você consegue... Se você vem para um país que você não conhece, para estabelecer sua empresa e criar uma cadeia de distribuição, porque é isso que a Amazon é. A Amazon é uma distribuidora de coisas, né? Só que ela precisa criar essa cadeia de distribuição. O livro é um ótimo jeito de começar, porque quem compra livro está acostumado a esperar um tempo. Quem compra livro não precisa dele amanhã. Não é um produto que vai queimar, quebrar, de ser destruído no caminho. Não é um produto que vai vencer amanhã. Sim. É um ótimo produto para você começar esse processo. O Submarino fez a mesma coisa. E normalmente também o livro tem incentivo fiscal em questão de recolhimento de imposto para as empresas, incentivo para transporte, não só pelos Correios, como uma empresa estatal, mas também por transportadoras privadas, né? Então, tipo, isso barateia os seus custos de logística, o que é um grande problema para um país continental como é o Brasil. Exatamente. Então a gente está falando aqui de uma empresa que usou um produto que fazia sentido para estabelecer sua cadeia de suprimento, essa cadeia de distribuição, e aí em cima disso construiu o resto, que foi o que eu falei, exatamente a mesma coisa que o Submarino fez. A mesmíssima coisa, aliás. E tanto que, anos atrás, o Submarino vendia livro a R$10, não tinha competição, era livro a R$10, a torta e a direito. Eram livros, edições mais simples, óbvio, mas estava lá. Então, eu tenho um problema muito sério com esse preciosismo que ele coloca nos livros, e aí vem com esse papo de expropriação simbólica. Tudo é expropriado. Tudo, absolutamente tudo que é cultural hoje é expropriado. Eu acho que você tem total razão quando você fala que o livro talvez tenha sido o último bastião, vamos colocar assim, cultural a ser expropriado. Mas era óbvio que isso ia acontecer. Então, assim, pra mim falta a cadeia livreira entender como o mundo funciona, porque às vezes eu acho que o povo vive no mundo da lua. Total. Eu acho que, cara,
olha só que engraçado. A gente combinou não, a gente falou sobre apropriação cultural e indústria cultural no nosso segundo episódio aqui, Foi mesmo. né? Escola de Frankfurt, Adorno, Horkheimer, Walter Benjamin. E um dos ensaios mais conhecidos de qualquer cadeira nas universidades é a obra de arte na era da reprodutibilidade técnica, do Walter Benjamin. E ali já era um primeiro passo para você entender o que é a expropriação simbólica da arte. Né? Uhum. Ele já está falando ali de cinema, ele já está falando ali de obras de arte em geral, acho que principalmente cinema. Então, assim, mano, tipo, a gente convive com isso desde que aparatos sistêmicos, monopolistas, em suas diferentes eras, em suas diferentes dinâmicas. Hoje a gente vê uma dinâmica muito mais selvagem, mas a gente já convive com isso há mais de 100, 150 anos. Então, tipo, só prestar atenção nisso, tipo, lançar esse ensaio justamente quando a Amazon bate recordes de venda, né? Agora, e apelar para uma expropriação simbólica de um sentido de humanidade universal, para mim, é ignorar que o livro, ele é um modal, sacou? Ele é um modal. Se realmente essa questão humanizadora fosse tão, ou humanizatória, não sei, fosse tão premente, apesar das pesquisas que falam que lugares que se leem mais costumam ser mais tolerantes, mas assim, tipo, a gente é tolerante pra caramba, mano. O Olavo de Carvalho tem mais de 30 livros publicados. A gente só é tolerante com coisa ruim. Sacou? Tá aí. Enquanto isso, a gente é tão tolerante com coisas como Olavo de Carvalho, e para rebater esse efeito, o mercado tem tanta tolerância que a Lélia Gonzalez sumiu do mercado e foi aparecer ano passado. Ninguém fala mais em publicações do Milton Santos, ninguém fala mais, assim, fora editoras muito pequenas e muito nichadas, ninguém fala mais em publicar Florestan Fernandes e outros pensadores. Mas, tipo, sabe? Então, esse caráter civilizatório, esse caráter humanizador, eu acho isso muito romântico, porque na batalha do dia a dia, o que está entrando nas livrarias e o que está entrando na cabeça das pessoas como modelo de livro não está surtindo muito efeito assim, sabe? Não, concordo. E assim, nesse cenário todo, aí focando mais no Brasil, eu ainda diria que a Elefante e a Boitempo, por exemplo, são duas editoras que são muito exemplares nesse sentido. Eu acho que elas têm um discurso, elas são muito corretas a esse discurso. A própria, acho que foi a Boitempo, recentemente, que fez o Bolsonaro genocida e tá vendendo o livro a preço de custo. Foi Elefante. Foi Elefante, perdão. E tá vendendo a preço de custo para que as pessoas tenham acesso. Óbvio, nem todo livro pode ser vendido a preço de custo, porque estamos no capitalismo. Mas elas são, eu acho que são duas editoras que para mim são muito coerentes em algumas coisas. Mas ainda existe esse preciosismo insano de que Marx não gostaria da Amazon. Eu não sei, eu não tenho nem como entrar nessa discussão, porque não é relevante hoje em dia. Ponto final, não é relevante conversar sobre isso. O que acontece a gente pode ficar aqui discutindo até amanhã como seria o mundo sem a Amazon, só que não vai adiantar nada, porque ela tá aqui. Exatamente. O que a gente tem que fazer é uma coisa que Lenin falava. Já vou soltar a primeira quote logo no comecinho. A gente tem que fazer uma análise concreta de uma situação concreta. É isso, obrigada. Ótimo. Eu estou citando Lenin há anos e nem sabia. Exatamente. Meu Deus. Olha esse é o poder da ideologia. Marxismo cultural. Esse é o primeiro ponto. Então já estabelecemos os que não concordamos. Exatamente. Tá. Já começou bem, né? Começamos bem. Vamos para o segundo ponto. O segundo ponto porque ele é contra, né? Nós não somos ciborgues, ele é contra a eliminação do fator humano na relação leitor e livro. Então ele fala muito que
quando você vai numa livraria, ele é um grande, como você falou, ele é um grande, uma grande voz a favor das livrarias. Ele tem um livro, aliás, chamado Livrarias, que eu tenho. Eu vou ler esse livro, depois a gente conversa. Então ele é uma grande voz a favor das livrarias, e ele fala que isso com a Amazon se perdeu, porque hoje você compra um livro, aí vem ali o algoritmo e fala, quem comprou esse livro também comprou 1, 2, 3. Ou você vê as resenhas, não existem mais resenhas assim, bem elaboradas, enfim, ele critica várias questões diferentes do fator humano nessa relação. O que você acha disso? Cara, eu tenho 2 paradas. Esse começo dele de todos carregamos implantes é uma parada mais WTF que eu já li na vida. Segundo, quando ele começa a falar no parágrafo sobre o trabalho que os empregados da Amazon precisam realizar é robótico, mais uma vez, né, tipo, todo mundo que estudou administração básica vai lembrar de, sei lá, Taylorismo, linha de produção, Fordismo, etc. Pois né? é. Então, tipo, não é um conceito novo. No news. E quando ele começa a falar sobre máquinas criadas, colocando uma máquina que é criada para pegar um saco de biscoito, um livro, um patinho de borracha, que essa máquina não vê diferença entre os objetos, né? Mais uma vez, tipo, um símbolo claro desse preciosismo. Pois é. E mais uma vez aqui parece que ele tenta eleger a Amazon como esse grande inimigo, né, esse inimigo do Power Ranger, para realmente justificar, tipo, algo que está sendo expropriado dele. Sabe qual é? Sim, é muito pessoal. A briga, ela torna-se pessoal, manja? Porque, tipo, ele não reclama, na verdade, ele até comenta sobre estresse laboral, sobre assédio, sobre tratamento desumano, mas ele passa por cima de tudo isso para chegar no fim do objeto livro e falar, pô, uma máquina desenvolvida para pegar um livro e para pegar um Doritos. É a mesma coisa. E para mim, um livro é um livro, é um livro, é um livro. Então, tipo, parece uma análise muito superficial. E se o livro é esse objeto portador de humanidade, ele tá fazendo um caminho meio que contrário para justificar essa parada, sabe qual é? Fica muito confuso se a gente for tentar entender isso de uma maneira razoável, como um protesto sistêmico contra a gigante estadunidense, saca? Porque, na real da real, toda essa reivindicação sobre o corpo dele estar atrelado a um celular, mas que nós temos ainda algo humano. Mano, tipo, isso parece um enredo do Robocop, mano. Sabe qual é? Tipo, é um papinho muito chato. Mano, é um papinho muito chato de, tipo, é muito melhor ver o estoque em uma pessoa indo lá e buscando o seu livro com todo carinho. Aí, pô, aí você vai na feira da USP, onde tá todo aquele stand de livros, assim, com 180 editoras. Tu vai em qualquer editora, os malucos, homens, não Robocops, homens, nem robôs, homens, de carne e osso, chegando com um bagulho de livro, assim, no carrinho, descarregando, dando tapa na caixa, mano. Então qual foi? Tô brincando. Tem umas palavras bizarras, mas... Não, mas eu acho que esse é um fator muito importante. O livro, a humanidade do livro, quem dá é o leitor, não o meio do caminho. Entende? Exatamente. Um livro, pra mim, vai ser importante. E meu relacionamento com o objeto livro sempre foi muito forte. Eu gosto do objeto livro. Eu gosto de uma edição fodida. Eu gosto de ver um trabalho bem feito. Mas a humanidade desse livro, pra mim, sou eu que dou. Até eu ler, por exemplo, um livro, ele só é um objeto bonito.
Não faz diferença a forma como ele chegou até mim, de verdade. E outra coisa, essa questão da eliminação do fator humano, de novo, para mim, é um mercado livreiro vivendo numa bolha. É o que você falou, a produção automobilística vem sendo robotizada há 30 anos, pelo menos. Tem partes inteiras de um carro hoje que não tem uma mão humana que encosta. E as pessoas continuam comprando carro. Ultimamente, com a pandemia, a gente tem recebido atendimentos, telefone, não sei se vocês receberam aí, mas a gente recebe telefonemas de funerárias, que são tudo feitos por robôs. Eu não falo com uma pessoa na porra da Comgás, vai fazer um mês. Entendeu? Então, assim, é tudo robotizado porque, de novo, é para onde o mundo está indo. É inevitável que os livros sigam o mesmo caminho, de uma forma ou de outra. Agora, o fator humano, de novo, vai existir no que a gente for fazer. Por exemplo, eu não tenho, na minha vida pessoal, muitas pessoas com quem eu falo de livros. Eu encontrei essas pessoas, essa comunidade, na internet. Foi assim que a gente se conheceu. Foi assim que eu conheci a Natasha Yumi, foi assim que eu conheci o Povo do Poderoso, sabe? E em cima disso, a gente construiu uma relação que é, basicamente, vamos dizer aqui, a humanização dos livros, esse bate-papo. Mas não deixa de ser o fato de que ela veio desse implante que ele chama. Sim, você concorda? Concordo. Eu acho que uma coisa que eu tendo a falar é o seguinte: a produção tecnológica, ela não é uma justificativa para duas coisas. Primeiro, para perda do sentido humano, sacou? Segundo, para perda de emprego. Concordo. Eu acho que isso ele trata um pedacinho mais pra frente, quando ele fala de drone aqui, de espia, e estão espiando ele, que não sei o quê. Mas eu já vou dar uma adiantada, porque é o seguinte, mano, tipo, o problema da falta de emprego não é o problema de que colocaram uma máquina nova para montar carro, para pegar livro, para qualquer coisa. Sacou? O problema é que existe um interesse sistêmico na diminuição de trabalho humano, na miséria humana, que estão atrelados a um projeto muito maior. Porém, países altamente tecnológicos, muitos deles, até não estourar a crise, né? Até assim, tá vivendo no meio de uma pandemia, mas muitos deles tinham pleno emprego. Alguns tinham política de pleno emprego, inclusive. Sim. E a escolaridade desses países era altíssima. Então, tipo assim, qual é a questão do emprego com a tecnologia? Qual é a questão de que, tipo, eu vou ter que ter uma rede de pessoas para ficar pegando livro para mim porque eu quero, quando eu posso ter uma máquina que faça isso, com todo o conforto, todo o cuidado possível, sacou? Eu acho que isso assim, é uma parada meio... Tem dois lados também nessa situação, que é óbvio que, primeiro, aqui ele perdeu uma chance enorme de citar, para muito além de meio parágrafo, a precarização do trabalho que a Amazon institui. Se você jogar no Google trabalhadores da Amazon e deixar ele completar e dar um enter, só tem notícia de problemas que a Amazon vem enfrentando com os trabalhadores, muito nos Estados Unidos, mas também já no Brasil, principalmente aqueles que trabalham nos estoques, buscando esses produtos, coordenando essas máquinas e tudo mais. O foco dele é tanto o que eu quero do meu livro, que ele esqueceu das pessoas que ele está querendo defender tanto. Então ele está pensando tanto no livreiro, com quem você senta e toma um cafezinho e bate um... Primeiro, não existe, porque o homem está trabalhando, você não pode ficar atrapalhando as pessoas tomando cafezinho, mas não existe muito mais esse relacionamento. Pode existir, é óbvio, seria incrível se todo mundo tivesse tempo de ir numa livraria toda semana, bater um papo com o livreiro, passear, olhar os livros. Cara, é um mundo ideal esse. Mas aí a gente volta para aquela conversa. O mundo em que a gente vive não é esse. E o mundo em que a gente vive é de precarização de trabalho. Você falou super bem. É aqui que ele tinha que criticar isso. A eliminação do fator humano, para mim, tá muito menos relacionada a alguém pegar um livro e me trazer na minha casa e me dar na minha mão, escolher um livro para mim, do que a precarização que a Amazon institui. Essa sim é uma crítica muito, muito, muito importante. E não feita por ele em quase nenhum momento do livro inteiro. Exatamente, mano. Tipo, a Amazon pratica crimes contra
o trabalhador, crimes contra a humanidade, crimes ambientais seríssimos. E ela cresce desreguladamente de uma forma catastrófica para a humanidade. Eu acho que isso é muito mais grave do que a forma como o livro vai ser pego. Exatamente. Saia da sua porra da sua bolha. Mas puta que pariu, homem. Exatamente. É isso que eu tinha. Isso que eu escrevi no livro, aliás. Que bolha enorme. Porque, tipo assim, o cara, o Bezos, se ele pelo menos desse boas condições de trabalho para essas pessoas, desse capacitação, óbvio que ele ia lucrar muito menos, né, gente? Mas, se ele pelo menos fizesse o básico para construir esse império que ele faz, que ele tem, na verdade, isso passaria também por uma própria melhoria de eficiência, por estar investindo continuamente em larga capacitação de funcionário, sacou? Foi o que eu falei, tipo, a tecnologia, ela não vai sumir. A tecnologia ela é feita para facilitar a vida das pessoas. Ela só atrapalha as pessoas onde você não tem um projeto de investimento contínuo para capacitação, para modernização das suas condições de trabalho, sacou? Que é o que acontece muito em todo o sul global, e foi o que aconteceu principalmente com os Estados Unidos de 2008 para cá, pela própria ganância deles em levarem as grandes indústrias para a China, para o Vietnã, né? E aí a força de trabalho americana tomou um baque muito forte. Veio a crise de 2008, as coisas foram acontecendo, veio o Trump com as medidas dele malucas aí. Só que você vê que existe uma dificuldade muito grande lá, não à toa é o país mais desigual do mundo, em pessoas conseguirem se graduar, sabe qual é? Pessoas conseguirem ter acesso ao próprio colégio. E isso vai bater em vários problemas sociais, como aqui bate também. A gente vai falar sobre a porcentagem de pessoas que estão perdendo casa, pessoas que vivem em guetos. Sabe qual é? A gente vai falar sobre o processo contínuo de encarceramento de minorias, que muitas vezes não conseguem outro tipo de vaga de emprego que não seja trabalhando em condições análogas à escravidão em empresas desse tipo. Sabe qual é? E aqui acontece coisas muito parecidas com vários outros tipos de rede, e agora, inclusive com a Amazon. Então, tipo, se você for ver, outros países, mesmo nessa crise toda, se alavancaram e viraram grandes produtores de tecnologia. Não tem como você não olhar para a China como exemplo. Sabe qual é? Há 3 meses atrás eles falaram que tiraram todo mundo da miséria, sacou? Tem pobre, óbvio que tem pobre, mas a gente está falando de 1,3 bilhões de pessoas e eles conseguiram tirar todo mundo da miséria. São aspectos diferentes, muito diferentes, e que a gente tem que notar. Tem um aspecto também de que o livro em si é um produto que não pode ser, ele não vai ser exportado da mesma forma que um celular, né? Não dá para fazer o livro da China e mandar para o Brasil, por exemplo. É tudo feito local. Então, uma outra crítica aqui, ou talvez em qualquer momento, que ele também não fez, é a precarização da cadeia, que a Amazon às vezes também influencia. A gente pode entrar nisso mais a fundo depois, mas essas sim críticas que eu acho que daria para tecer talvez ensaios só sobre isso, se bobear, com dados e fatos extremamente atuais dos problemas que a Amazon causa, tanto nas questões trabalhistas quanto na cadeia livreira. Recentemente saiu a notícia de que a Amazon estava pedindo mais desconto para as editoras, e as editoras se uniram e falaram não. Sim, eu ia comentar exatamente sobre isso. Se a Amazon torna-se um mercado, ela vai agir igual mercados. E a própria Elefante tem um livro recém-lançado sobre a lógica do supermercado. E é muito parecido, tipo, supermercados regulam preço, regulam produção, regulam um monte de coisa. Sacou? Então, ela vai interferir nessa cadeia produtiva, e aí a gente vai pelo outro lado. Tipo, quem vai aderir a essa cadeia produtiva? Se o maior corpo editorial do país, dono de 20 editoras, faz tudo pela Amazon,
você enfraquece editoras como a própria Elefante. Eu diria que 90% das editoras brasileiras fazem pela Amazon. Sim, mas tipo, imagina só, por exemplo, a Companhia das Letras fez aquele festival na Janela. Uhum. O desconto que a Companhia das Letras aplicou foi direto pela Amazon. E eu acredito que, né, uma página da Amazon para o festival para as pessoas irem lá comprar, com 30% de desconto. Verdade. Sacou? Então, tipo, Sim. a comunicação do maior grupo editorial do país é direto com a maior distribuidora de livros do país, que não tem concorrência, porque Cultura e Saraiva já era. Né? Ela ficou sozinha, ela tomou de assalto tudo. Então, tipo, se esse grupo se esse grupo tem a distribuição que ele acha que merece ter, através da Amazon, e mesmo aplicando descontos de 30%, que dentro do mercado livreiro são descontos altos, eles recebem em dia e conseguem ter esse volume para, por exemplo, até agora, em 2021, mesmo com a crise da pandemia, a gente passando pelo pior momento da pandemia, quase 4 mil pessoas morrendo todos os dias, eles conseguirem lançar 50 livros dentro de todos os seus selos, sacou? Eles não vão parar com esse jogo. Eles vão englobar mais editoras. Concordo. E aí eu tenho um contraponto a isso, que a gente sabe recentemente que o Brasil o mercado livreiro no Brasil sofreu o baque da quebra da Cultura e da Saraiva quase ao mesmo tempo. Né? O rombo que deixou aí, junto principalmente de algumas editoras também. A companhia deve ter sido a mais afetada de todas, justamente por ser a maior. E aí, o próprio Tadeu coloca isso no prefácio, que como é que um país em que as editoras não recebem pelos livros vendidos, porque as duas maiores cadeias faliram, você pode dizer, não venda pela Amazon, que paga em dia. Exato. Né? Exatamente. É uma conversa muito mais profunda do que só não tenho livreiro para me dar um livro. Exatamente. E as que optaram por não fazer esse tipo de serviço pela Amazon, que são muito poucas, né? Eu não sei como, né? Deve ser algum tipo de representante, mas a própria Elefante tem seus livros vendidos em estoque pela Amazon. Sim. Né? Por terceiros, né? Deve ter sido algum representante de vendas que deve ter colocado lá. Mas está lá, mesmo que não seja vontade da editora, está lá. Ela engloba esse mercado, fora o marketplace, né? Sebos vão exatamente. lá e acabam colocando as edições que adquiriram. Mas se nesse embalo as próprias editoras criam suas lojas para praticar os seus descontos, sendo que apenas as editoras conseguem colocar esses livros a preço de custo, desde o começo, como a própria Elefante está fazendo, como fica esse intermediário livreiro também? Sacou? Não que não seja importante comprar direto da editora. Faço muito isso. Porém, assim, essa editora que vende, principalmente agora na pandemia, né? Essa editora precisa vender para se sustentar. E se ela consegue um bom canal direto de venda, ela também não está jogando junto com o livreiro. Exatamente. Certo? Exatamente. Então, tipo, esse intermediário livreiro, dentro de uma lógica de mercado, ele é o elo fraco da corrente. Perfeito. E por mais que exista esse apelo às livrarias de bairro aqui no Contra a Amazon, né, em todos os textos de apêndice, e a gente vai falar deles um pouco mais para frente, a grande questão desse tipo de sistema que se torna tão predatório é farinha pouca, meu pirão primeiro. Ninguém pode alimentar com essa lógica, ninguém pode, sabe, botar a cabeça botar a cabeça a prêmio para falar, não, eu pratico aqui, tipo, sou altruísta dos livros, que não sei o quê. Se essas editoras fazem toda essa rede para poder estabelecer um mercado dela a partir de uma loja virtual, ela também não está principalmente agora, ela não está se comunicando com o livreiro. Então, assim,
é um jogo muito tenso. Muito tenso. Dentro de um mercado muito reduzido, e aí entra um outro fator importante. Esse mercado de livros, ele não cresce. Não é só seu Instagram que repete as mesmas coisas. Com os mesmos. É um mercado de livro que passa ano, entra ano, ele não cresce. Ele não consegue atingir novos públicos, ele não consegue atingir novas pessoas se levando em conta que o público livre que gosta, que lê de alguma maneira um pouquinho mais assídua, sei lá, beira os 5% da população alfabetizada no país. Sim. Sacou? Fora concentração geográfica de editoras, fora N outros fatores. Sim, muita coisa. Exatamente. Assim, o manifesto contra a Amazon, ele depende também, no meu ver, de uma visão crítica e da construção de uma alternativa que consiga arrebatar mais pessoas. Não, exato. A estante virtual surgiu há anos atrás para combater o que era o Submarino antes de virar um marketplace. Então, assim, as editoras tinham um Submarino para vender os produtos e os sebos não tinham nada. Você tinha que ir fisicamente até um sebo. A estante virtual surgiu por isso. Foi um sebos, não sei se foi criado pelos sebos ou por um dono de sebo, mas basicamente a ideia ali era essa. E aí logo depois ela foi vendida para a cultura e aí deu o rebosteio que deu, apesar da estante virtual ainda existir. Mas eu concordo, eu acho que o mercado livreiro tem que olhar assim, o livro não é por si só, o objeto livro não é por si só um objeto ultra tecnológico, mas o que está em volta dele pode ser. Como usar isso? Como isso pode ser feito de forma a permitir acessibilidade para as pessoas, de forma a permitir preço justo, de forma a alimentar a cadeia de forma igualitária e justa, é uma conversa que ainda precisa acontecer. Mas não aconteceu. Exatamente. E esse livro definitivamente não está falando disso. Não, e assim, a gente está falando também de uma população que lê, se ele levar em conta, tipo, a Amazon como atua na própria Espanha ou no próprio Estados Unidos, que existem pesquisas desse setor lá. Ele não precisa se ater a pesquisa, ele pode prescrever um manifesto, não precisa se ater a nada. Ok. Uhum. Mas assim, é o que eu falo, tipo, com tanto de informação que jorra, com o burburinho que esse ensaio levantou, sabe? Com as possibilidades que ele se apresenta e que ele se propõe, né, com a potencialidade expressa nesse escrito, isso aí eu acho que podia ser um pouco mais abrangente, saca? Do que pensar numa máquina que pega livro e pega biscoito, como exemplo de uma desumanização do processo, sabe? Concordo. Eu acho muito mais desumano uma pessoa que mora no Nordeste, por exemplo, pagar o triplo do valor de frete que você paga morando em São Paulo para comprar um livro. Eu concordo, quando paga frete, porque normalmente no Sudeste é frete grátis, porque tá todo mundo aqui. Exatamente. Pois é. O que nos leva ao terceiro ponto. Hipocrisia. Olha esse gancho. Que é... O terceiro ponto do Carrion não apoiar a Amazon é simplesmente porque ele repudia a hipocrisia. Segundo ele, o problema da Amazon também é que você encontra livros absolutamente absurdos à venda. E aí ele cita alguns. Ele cita Minha Luta, do Hitler. Ele cita livros pró-pedofilia, que uma coisa doida. Ele cita livros acho que principalmente pedofilia e Hitler, né? Ele fala, tô tentando procurar aqui, mas acho que era isso. Você sabe que eu tenho um Minha Luta? Olha que chocante. Eu tenho um, não é uma literatura prazerosa de ler, é bem mal escrita, é bem bosta, né? Como a gente imaginaria que fosse. Eu tenho um.
E teve aquela. Quando ele saiu para domínio público, teve aquela conversa que envolveu até o Ministério Público, né? Você lembra de que vai vender, não vai vender? Algumas editoras chegaram a botar para venda, e aí logo depois o Ministério Público proibiu. O que o Carrion diz é que a Amazon não censura nada do que ela vende, ou só censura o que é de seu interesse, vamos dizer assim. E eu tô em cima do muro quanto a isso. Eu não sei se eu concordo 100% ou discordo 100%. Eu acho que ela faz o que toda empresa privada faz. Mas me conta um pouco, o que você acha desse argumento? Eu acho o seguinte, mano, tipo, a Amazon, ela, em defesa, fala da liberdade de expressão. Bem americano, né? Exatamente. Em se tratando de liberdade de expressão, que é um conceito extremamente liberal, e ele vem sendo muito deturpado, mesmo para liberais clássicos nos dias de hoje, a defesa da Amazon numa interpretação, né, de tribunal, ela parece minimamente plausível para que as pessoas possam ter acesso. Porque não necessariamente ler sobre é compactuar com. Exato. Certo? Porém, a gente vai botar uma outra questão, né? Tipo, você compra uma arma. Por que você compra uma arma? Claro. Sim. É mais ou menos... Se você compra um livro sobre pedofilia. Exato. Um guia sobre pedofilia. Pra que você vai comprar um guia sobre pedofilia? Porém, eu penso que, mais uma vez, quando ele fala sobre hipocrisia e ele fala sobre a questão da censura e da não censura a questões morais e éticas muito fortes, eu penso que o caminho que ele segue pode ser bastante tortuoso por N aspectos. Porque ele também não te coloca o valor, tipo, a linha moral a ser seguida. Exatamente. Porque muitas das vezes, por exemplo, na interpretação de hoje de muita gente, como é que falam mesmo, né? Que a teoria da ferradura, né? Que tipo, um extremo é ligado ao outro. Então, tipo, a polícia e os black blocs partilham da mesma violência, mais ou menos. Então, tipo, a linha que ele delimita, como ele vai dizer qual é o suporte moral disso? Eu acho que isso é uma questão muito espinhosa para você lançar aqui, parar no meio do caminho, que é o que ele faz. Isso. Não, ainda assim, em 2019, a Amazon anunciou que deixaria de vender livros que citam cura gay. Então eu acho que o que acontece com a Amazon, e assim, a mesma coisa que acontece com o Twitter, por exemplo, que censurou o Trump no começo desse ano. As empresas de tecnologia, elas vêm pautadas muito nessa primeira emenda americana de liberdade de expressão. Todo mundo pode falar o que quiser, porque discurso de ódio também relativamente... entra numa área, às vezes, que é difícil de definir, né? Entra nessa discussão eterna entre o que é discurso de ódio e o que é liberdade de expressão. Então, as empresas de tecnologia vieram com esse clamor pela democratização da expressão. Então, você fala o que você quiser. Toda merda que você quiser vai estar lá. E agora, eu vejo e eu acho que essa movimentação do Twitter, e vai impactar a Amazon, como já tem impactado de leve, é um clamor social de limites. Porque é inevitável que esses limites precisem acontecer. A censura do Trump, por exemplo, o presidente do Twitter veio ao público e falou assim, é uma pena que a gente tenha que ter feito isso, mas eu não gostaria de fazer novamente. Porque é essa pergunta que fica no ar. Qual é o limite? Qual é a linha? Porque o que o Trump fez de errado já tinha sido feito. Sim. Né? A incitação do ódio não é uma coisa que você faz de um dia para o outro, ela é uma construção. E ele está fazendo isso há 4 anos na rede. O Twitter sempre foi uma das maiores redes que ele usava. Então eu acho que essa conversa, e eu acho que isso vai impactar, mas ao momento essa conversa está acontecendo agora.
em que Exatamente. o mundo está mais dividido. A gente ainda está tentando entender os limites do que a gente vê como liberdade de expressão e delimitando o discurso de ódio. Mas eu ainda não acho que isso está 100% claro. E enquanto isso não estiver, pelo menos, delimitado, vai ser censura. Sim. Da mesma forma que a gente não considera incitação à violência programas como Cidade Alerta. Quer dizer, eu considero, mas a sociedade não considera. Né? Você vê, toda emissora tem um, e você vê filmes, né? Filmes, realmente, tipo, vídeos ou perseguições ao vivo, tiroteio ao vivo, como se fosse a maior coisa do mundo. Filmes de ação, tem um herói que vai matando todo mundo. Você vê questões como confinamento forçado, encarceramento sendo normalizado através de reality shows e outras expressões. E tudo isso está ali, para o público. O que vai fazer com que isso seja aceito ou não dentro de uma sociedade é justamente o público. Então, tipo, se ideologias excludentes como o nazismo representam uma ameaça ainda e cada vez mais forte, né? Ou ideologia, ou ideias, né? Tipo, e formações sociais permanecem, é porque as pessoas estão reproduzindo isso e, de certa forma, normalizando no meio social. Isso não é uma mudança que só uma lei vai dar uma carteirada e vai fazer, sacou? Nem só, tipo, um manifesto vai conseguir emplacar. Então, acaba que, tipo, tratar a proibição, livro como Mein Kampf, por exemplo, ela torna-se uma discussão muito mais ampla, porque são os efeitos do Mein Kampf que importam, sacou? Eu vou ter que fazer o quê para ter uma cópia na minha casa? Eu preciso ser um pesquisador de história e vou ter que mostrar que minha tese de doutorado é sobre certo aspecto e que para isso eu preciso ter acesso a esse texto. Manja, tipo, eu acho muito importante, eu não aprofundei no assunto, não sou conhecedor de nada, eu sou um grande opinador virtual. Sim. Mas eu acho que a questão da censura a objetos, né, de pesquisa de arte e objetos culturais, no caso, ela acaba passando por um crivo popular também. E isso é muito brabo. E a gente vai acabar se metendo numa seara delicadíssima. Claro, a Amazon sempre vai beneficiar para vender, sacou? Sim. Tipo, aí é uma ordem de uma empresa de capital. É aquela parada, a gente volta para uma percepção meio que tardia dos efeitos que a gente vive, sacou? Mas a questão da censura, eu acho que ela passa muito também pela recepção das pessoas. O Trump só foi bloqueado no Twitter, a conta dele só foi excluída a partir do momento que... E olha só, que ele incita ódio já nos protestos do Black Lives Matter. Exatamente, não foi de um dia para o outro. Só que o limite teve que ser muito forçado para que a conta dele fosse excluída, sacou? Sim. Então, isso é um efeito de uma sociedade regida por essa ordem liberal. Eu acredito que em outros lugares, esse tipo de postura do Trump não... Só que aí a gente estaria chamando esses outros lugares de extremamente autoritários. Ou talvez se ele tivesse ganhado as eleições, também a posição do Twitter seria outra. Exatamente. E aí? Sacou? E aí? Pois é. Pois muito bem. Mais um argumento jogado no lixo. Só pra coisar eu repudio a hipocrisia, eu guardei isso do capítulo 1. Mas olha só, né? Eu repudio a hipocrisia, aí fala sobre a humanidade dos livros, e papapá. Que pressiona a editora, que não sei o quê. E fala da tecnologia.
Aí é o que esse rapaz aqui fala sobre o Kindle. Eu tô muito de cara com essa afirmação. Ele fala assim: o Kindle, desde seu lançamento em 2007, tem imitado a forma das páginas e o tom da tinta. Por sorte, a textura vegetal e o cheiro de lignina não são, até o momento, reproduzíveis na tela. Para o bem ou para o mal, ainda não somos capazes de recordar com a mesma precisão aquilo que lemos no papel e o que lemos no e-book. As mudanças arquitetônicas são rápidas, as mentais, por sorte, nem tanto. Tipo... Oi? Ele acabou elegendo um super vilão. Porque, cara, é um leitor digital. Sacou? Tipo, isso é pra facilitar o acesso das pessoas. Imagina o que ele acha do audiobook, então, hein? Exatamente, mano. Tipo... sabe? Falando em hipocrisia, encerramos com talvez a maior de todas. Exato. Tipo, fora o argumento totalmente elitista dele, né? Total. De novo, é o preciosismo do livro como objeto. Talvez Exatamente. mais do que o que o livro dá para cada leitor. Exatamente. É bom porque a gente já tá aqui, o quê? 5 horas e a gente não chegou nem na metade ainda. Caraca, então vai ser já bom. Falou muito. Nossa senhora, vamos nessa. Mas tudo bem. Que é isso? Se o João Kleber mandou parar, a gente para, né, meu povo? Tem que respeitar. Mas a real é a seguinte, cara, o episódio ficou bem grande, teve mais de 2 horas de material final, o bruto ficou ainda maior, e a gente achou que ficou muito cansativo, então preferimos dividir em 2 partes. É uma tentativa, como várias outras que fizemos aqui. Então, se vocês preferem dessa forma, dá um toque aqui, fala com a gente. Estamos disponíveis nas nossas redes sociais, pelo site também. E é isso. Até a parte 2. E vocês não perdem por esperar. Oh. Você é livre? Você vive ou só sobrevive? De cada calçada de concreto da cidade, cada viga que se ergue, cada vida que se segue, cada cidadão persegue a sua cota, lutando pra se manter, marcando a mesma rota, lutando pra nunca se perder. Pra não perder, não vê a cara da derrota estampada na lorota, que faz ponto a cada esquina, encostada em algum poste, pronta pra te desviar da sorte. Talvez um corte brusco na sua sina. Existem os que seguem na rotina e não enxergam ao redor. Reclama e não se coça pra tornar melhor. Acha melhor sobreviver só, mantendo distância de cada sonho que crescia na infância. E cada esperança de criança se mistura ao ar impuro, inspirado e expirado por cada cidadão comum que deixa escorrer a liberdade na sarjeta da calçada de concreto da cidade. Dedicada a cada poeta da cidade, dedicada a cada atleta da cidade, dedicada a cada ser humano da cidade que cultiva a liberdade no concreto da cidade, dedicada a cada poeta da cidade, dedicada a cada atleta da cidade, dedicada a cada ser humano da cidade que cultiva a liberdade no concreto da cidade. Entre as paredes de concreto da cidade se esconde um mundo de quem faz qualquer negócio só pra não ser taxado de vagabundo. Sonhos de adultos se dissipam por segundo a cada insulto do patrão. É o culto do faz de conta que eu sou feliz assim. Salário no fim do mês é o que conta, paga as contas e faz bem pra mim. Não é o caso em que eu me encaixo. Sonho alto demais pra viver por baixo igual capacho. E acho que existem outros por aí que olham pras paredes só pensando em demolir pra ser livre, mas na real nem sabe como. Perdeu toda a noção, acostumado a viver com dono. Não condeno, mas não concordo e não me adapto. Fora das paredes mais inspiração eu capto. Me sinto apto pra cantar a liberdade que se esconde entre as paredes de concreto da cidade. Dedicada a cada poeta da cidade, dedicada a cada atleta da cidade, dedicada a cada ser humano da cidade que cultiva a liberdade no concreto da cidade, dedicada a cada poeta da cidade, dedicada a cada atleta da cidade, dedicada a cada ser humano da cidade que cultiva a liberdade no concreto da cidade. Algum teto de concreto da cidade abriga o restante da liberdade
liberdade semelhante a que escorreu pela sarjeta da calçada, se escondeu entre as paredes ou partiu pra outra. Morreu de fome, de frio, de sede, pois sem abrigo não há pra onde voltar, pra poder descansar e pensar na estratégia pra continuar lutando pra manter a liberdade que se tem. As adversidades não se sabe de onde elas vêm, que cara elas têm, pelas mãos de quem vem, com ordem de quem, alguém me disse. Porque eu não posso ser feliz completamente sem que alguém ou algo tente tumultuar minha mente, mas eu sigo em frente, sempre. Vou nadando mesmo que seja contra a corrente, pra que eu possa construir meu verso, meu abrigo, meu teto, pra fazer minha versão da poesia de concreto. Dedicada a cada poeta da cidade, dedicada a cada atleta da cidade, dedicada a cada ser humano da cidade que cultiva a liberdade no concreto da cidade, dedicada a cada poeta da cidade, dedicada a cada atleta da cidade, dedicada a cada ser humano da cidade que cultiva a liberdade no concreto da cidade.